por que o diabetes mellitus é a maior pandemia mundial nos últimos 50 anos. Antes de tudo, gente, eu gostaria de lembrar vocês de deixar o like. Se possível, salve esse vídeo para você ver depois. Também compartilha com quem tem diabetes, compartilha com seus amigos que tem algum parente que tem diabetes e querem cuidar dele. E façam essas coisas porque são muito importantes para mim continuar fazendo esse trabalho e estar ajudando mais ainda vocês. Também não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, beleza? Fala galera, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui de novo em mais um IGTV no Rotina do Léo. E dessa vez eu estou aqui para falar de um tema que eu tenho certeza que ou você tem alguma pessoa na sua família que é diabético do tipo mellitus 2. O diabetes mellitus 2 é uma doença que eu tenho que confessar que ela tem um certo toque pessoal comigo, porque na minha família eu sempre vi muitos diabéticos e tenho uma tendência muito grande a diabetes. Pois, como hoje a gente sabe, a diabetes ela tem uma grande relação com a questão genética. Existem genes associados ao diabetes mellitus tipo 2 que favorecem com que pessoas do mesmo grupo familiar tenham esse tipo de doença. O diabetes mellitus tipo 2, sem dúvida alguma, é a maior pandemia mundial nos últimos 50 anos, porque ela praticamente quadruplicou o número de casos nesse período. E isso aconteceu devido ao grande consumo que a gente tem na sociedade moderna de açúcares e alimentos ricos nesses açúcares e, consequentemente, baixamente nutritivos. Isso faz parte, inclusive, do perfil de países em desenvolvimento e de países desenvolvidos. Tanto que a gente pode olhar que a ocidentalização do paladar, que é um paladar muito infantilizado, muito voltado apenas para os sabores doces ou muito salgados, levou à criação e ao crescimento dessas doenças, como diabetes mellitus tipo 2 e como a hipertensão arterial sistêmica. Não à toa existe a preocupação de muitos órgãos de grande competência, como a OMS e como as sociedades brasileiras, em levantar o perfil de consumo das pessoas com relação ao açúcar. Um levantamento atual da Associação Brasileira de Low Carb, juntamente com a Sociedade Brasileira de Diabetes, evidenciou que hoje a população brasileira consome praticamente o dobro da quantidade que é recomendada de açúcar por pessoa. A quantidade recomendada de açúcar por pessoa estaria em torno de 18 quilos por ano, o que seria em torno de 3 a 4 colheres de açúcar por dia. O brasileiro hoje consome em média 8 colheres de açúcar por dia. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que a gente tem uma população extremamente doente e endoecida em razão do diabetes. O diabetes hoje é uma doença que acomete praticamente 12,5 milhões de brasileiros. O que, se a gente colocasse apenas na população adulta, converteria em torno de 8,5% da população adulta. E ela já levanta preocupações, inclusive, porque antes era uma doença que acometia principalmente a classe acima dos 40 anos. Mas hoje a gente evidencia que cada vez surgem diabéticos mais jovens, inclusive crianças diabéticas. Isso se deve principalmente ao aumento da obesidade e ao aumento do consumo de açúcar nesse período da vida. A gente tem hoje que cerca de 30% das crianças brasileiras chegam a ter sobrepeso ou obesidade. E é um hábito que se perpetua por toda a vida dessa criança, se não for controlado nesses primeiros anos de vida. E qual é o perfil desse diabético? O perfil do diabético geralmente é a pessoa com sobrepeso ou obesidade, principalmente nas áreas centrais do corpo, é o que a gente chama de gordura andrógena, em que a pessoa tem aquela famosa barriga redonda, uma barriga crescida, uma circunferência abdominal muito grande.
O perfil do diabético é um perfil de uma pessoa com inflamação crônica, ela tende ao estado inflamatório e protrombótico e acima de 40 anos. É uma pessoa que também tem um histórico familiar com essa doença, como eu disse, é um caso inclusive meu e na minha família. E o que é mais alarmante no diabetes, ela é uma doença assintomática. Não à toa, cerca de 30 a 50% dos brasileiros que têm diabetes não sabem que têm diabetes. Peraí, mas como assim? Se o governo sabe que 30 a 50% sabe que tem diabetes, mas essas pessoas não sabem? Porque ninguém vai lá e conta para elas. Tenta uma piadinha assim, né? Mas o que é o negócio? Não dá para você chegar e contar para elas porque você não sabe quem são esses 30 a 50%. A gente tem estimativas de que existam 30 a 50% dos brasileiros que têm diabetes e que não sabem que têm diabetes. E isso aumenta muito os custos que a gente tem com saúde pública em razão do diabetes, porque é uma causa extremamente prevenível e tratável em estágios menos complicados, e que, se não tratados nesses estágios, eles levam a complicações graves e que têm um altíssimo custo para o tratamento. Uma dessas coisas que podem acontecer se você não trata o seu diabetes da forma correta, se você deixa ele se complicar, é a perda da visão ou a perda de membros. E isso leva a muitos dias de internação, muitas vezes em UTIs, o que leva a altíssimos custos, além de que você tem todo o prejuízo na sua vida, que é um trauma, que às vezes você nunca mais vai conseguir se recuperar dele. E a sensação de culpa e de impotência leva essas pessoas que levaram a perder a visão, perder os membros, a cada vez mais denegrirem sua saúde. Então, vamos ao ponto que eu acho que é o principal que tem que ser discutido quando se trata do paciente diabético. Se você é diabético, se você tem alguém que é diabético, é nisso que você tem que prestar atenção e que você tem que falar muito com essa pessoa. Se você é um pré-diabético, uma pessoa que descobriu seu diabetes mellitus há pouco tempo, tenha certeza que seu quadro é muito menos grave e, consequentemente, dá muito menos medo para você, o que leva você a achar que você não precisa tanto de um tratamento. E é na sua fase em que, se os tratamentos bem empregados e se você cuidar bem da sua saúde, a gente consegue evitar a maioria dos problemas de longo prazo do diabetes. Se você está com um tempinho e quer saber um pouco mais sobre isso, e às vezes uma coisa que pode te alarmar um pouco melhor para o que você tem que tomar cuidado com o diabetes, digite pé diabético no Google. Você vai ver situações de pessoas que muitas vezes não tomaram os cuidados iniciais e não conseguiram prevenir esse estágio mais alarmante do diabetes, que são extremamente complicados, e no estado biopsicossocial para aquela pessoa é extremamente triste. Então, se você é diabético ou se você tem parente diabético, a primeira coisa que a gente tem que falar: tem solução. Dá para melhorar a sua vida, dá para melhorar a sua qualidade de vida, e principalmente, se você tem pessoas que você ama, se você tem diabetes, se você quer ver essas pessoas por muitos anos, se você quer estar com elas por muitos anos, se você tem experiências que você quer viver, você tem que se motivar a mudar a sua vida. E a primeira coisa que você tem que reduzir drasticamente é o açúcar. Infelizmente, a gente tem todo o biopsicossocial em relação a isso, que quando você é proibido de consumir algo, seu biopsicossocial faz com que você tenha muito mais vontade de consumir aquilo. Você pode reparar, se te proibirem de alguma coisa, você quer muito mais fazer aquilo. E eu acho que não é esse o caminho. Você não tem que enxergar o açúcar como uma proibição. Você tem que enxergar a falta do açúcar como uma necessidade na sua vida. Uma necessidade para você ter mais qualidade de vida, para você estar melhorando seu tempo de vida e para que você possa ficar muitos mais anos de vida. É uma situação muito delicada da pessoa que ela tem diabetes mellitus. Eu entendo isso. Então, eu acho que cabe até apelo emocional para você, que se você tem parentes, se você tem amigos que têm diabetes mellitus, se esforce para ajudar eles a perder peso. Uma das coisas que me alertou muito para a minha perda de peso atual, que inclusive vocês acompanharam nesse perfil, foi a minha mãe. Ela é diabética, ela é hipertensa,
E para motivar ela, além de, claro, uma coisa que eu precisava para mim, porque eu também não estava em situação de saúde legal, eu entrei em todas as questões da dieta de um diabético, assim como ela. Cortei a maioria dos açúcares e carboidratos, fiz exercícios físicos, e isso fez com que eu tivesse uma melhora geral no estado de vida dela. E você pensa, mas não é tão fácil você ser diabético. Para ela também não foi fácil, porém ela chegou a perder 7 quilos no mesmo período em que eu perdi quase 16, ela chegou a perder 7 quilos. Teve uma melhora muito grande em dores pelo corpo, todo aquele estado pró-inflamatório que eu citei para vocês pode ser melhorado, principalmente quando você reduz a glicemia no sangue. E a redução dessa glicemia vem através do corte dos açúcares, das atividades físicas e principalmente da escolha de bons carboidratos. Quais são os carboidratos de boa qualidade e de baixa quantidade? Bom, geralmente os carboidratos de boa qualidade são aqueles carboidratos mais naturais, que são provenientes, na maioria das vezes, das plantas. E são os carboidratos de baixo índice glicêmico. Como que eu vou saber se o carboidrato que eu quero consumir, por exemplo, a batata doce ou a batata inglesa, qual delas tem o menor índice glicêmico? A que tiver mais fibras. As fibras costumam retardar um pouco a degradação desses carboidratos no intestino e, consequentemente, com a redução, com o aumento do tempo de degradação desses carboidratos, você tem um menor poder glicêmico. O poder glicêmico é a capacidade do alimento de subir sua glicose no seu sangue em pouco tempo. Outra coisa que seria fundamental para quem é diabético é o início de atividades físicas, pelo menos 30 minutos por dia, durante pelo menos 5 dias na semana. É o básico do diabetes. Esses exercícios não precisam ser durante 30 minutos contínuos. Se você vai sair para fazer uma caminhada, se você vai sair para fazer algum exercício físico, não precisa ser 30 minutos contínuos. Você pode fazer 10 pela manhã, 10 após o almoço e 10 antes de dormir, não tem problema. O importante é se fazer pelo menos 30 minutos de exercício por dia. E agora o pulo do gato para o diabético. O que é o pulo do gato para o diabético? Porque uma coisa que é fundamental para o diabético é perder peso. O simples fato do diabético perder peso já resulta em grandes reduções no índice glicêmico desse diabético e também da glicose no sangue dele. O pulo do gato para o diabético emagrecer é fazer exercício de musculação. Por que exercício de musculação? Exercício de musculação vai aumentar a massa magra dessa pessoa. E o aumento de massa magra aumenta os tecidos com capacidade de absorver essa glicose no sangue e também de consumir calorias diárias, o que facilita um pouco a questão da dieta e melhora também a qualidade de vida dessa pessoa diabética. Outra coisa que o diabético nunca deve fazer, em hipótese alguma, é substituir suas medicações por chás ou por outras receitas que são indicadas por algumas pessoas e curandeiros por aí. Não faça isso em hipótese alguma. É que a medicação ela vai auxiliar no controle e ela não vai fazer esse controle sozinha. Porque nada adianta você dar a medicação para o diabético, dar a insulina para o diabético e ele continuar fazendo uma alimentação riquíssima em carboidratos, em pães, em açúcares, em alimentos que não vão permitir para ele o controle dessa glicemia de forma correta. A gente tem que ter uma ponderação muito grande com esses alimentos. E se o diabético conseguir controlar essa questão alimentar, 90% dos problemas dele estão resolvidos. Outros 10% a medicação dá conta de controlar. Mas fique claro, a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas. Se você quer vencer o diabetes, se você quer melhorar seus hábitos de vida, o único jeito é melhorando a alimentação. E melhorar a alimentação é aquilo, é cortar o seu pãozinho, é cortar o doce, é cortar os chocolates, não tem outra forma. Leomar, mas você sempre fala que para melhorar hábitos de vida não necessariamente precisa cortar tudo que você gosta, mas isso são situações. Para uma pessoa saudável, realmente, uma pessoa que não tem uma doença, ela realmente não precisa cortar tudo aquilo que ela gosta. Porém, a gente está lidando com uma situação extraordinária, que seria o diabetes.
E o controle precisa ser muito mais rigoroso e com muito mais cuidado, ok? Então, gente, se você gostou de todas as informações que eu trouxe, se você gostou de tudo aquilo que eu falei sobre o diabetes, não esquece de curtir, comentar, mandar para os amigos, e se possível até mesmo salvar, tá bom? Quero deixar aquele abraço com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre diabetes, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Abraço, até mais.